Olá, hoje a gente mergulha numa notícia importante lá de Congonhas, em Minas Gerais. Parece que a Câmara de lá aprovou um projeto de lei assim, bem rápido, em regime de urgência, e ele garante o adicional de insalubridade para agentes comunitários de saúde, os ACS, e para os agentes de combate às endemias, os ACE. A nossa fonte é uma notícia sobre essa aprovação que partiu do próprio Executivo Municipal. Então, vamos entender melhor o que essa lei muda, qual o impacto real para esses profissionais e o que está por trás dessa conquista, né? Ok, então o ponto central é esse. Foi aprovado o pagamento do adicional de insalubridade para ACS e ACE, o tal Projeto de Lei 3925. Exato. E o interessante aqui, assim, é que essa lei oficializa algo muito importante: o reconhecimento dos riscos que esses agentes enfrentam todo dia. Que tipo de riscos? Bom, eles estão na linha de frente, né? Frequentemente expostos a agentes biológicos, sabe? E também a condições ambientais complicadas nas comunidades onde atuam. Faz sentido? É um reconhecimento formal de uma realidade já vivida. Isso. É a validação oficial que demorou, mas chegou. E na prática, como vai funcionar? O cálculo desse adicional como fica? Então, o adicional vai ser calculado sobre o vencimento base deles. A lei define percentuais progressivos, né? Ah, tipo uma escala? Isso, 10% para o risco considerado mínimo, 20% para o médio e 40% para o risco máximo. Entendi. 10, 20 ou 40%. Mas quem define qual é o grau de risco de cada um? Não é algo meio subjetivo? Boa pergunta. Para evitar isso, a lei exige um laudo técnico oficial. Um laudo técnico. Sim, é um documento feito por especialistas em segurança do trabalho. Eles vão avaliar as condições reais de trabalho de cada agente ou grupo de agentes e determinar tecnicamente qual o nível de exposição ao risco. Ah, então tem um critério técnico, não é na base do acho que. Exatamente. Isso garante mais objetividade para definir o percentual correto. E tem um ponto que, nossa, deve ter sido muito comemorado por eles. A questão do pagamento retroativo, né? Ah, sim, sem dúvida. Esse é um ponto crucial. Como funciona isso? A lei prevê o pagamento retroativo referente aos últimos 5 anos antes da sanção. Isso é, assim, muito significativo. 5 anos? Imagina! Pois é. Não é só um dinheiro a mais. Representa, na verdade, uma reparação histórica, sabe? É o reconhecimento concreto chegando depois de uma longa, longa espera. E essa espera foi mencionada mesmo, né? Li na notícia o relato de uma agente de combate às endemias, Natália Sayon, Sim, ela atua há 12 anos lá. e ela falou que foram quase 10 anos de luta para conseguir esse reconhecimento do Executivo e do Legislativo. 10 anos. Imagina a persistência, né? Ela disse que essa vitória dá um gás novo, uma motivação extra para os cerca de 140 agentes lá do município. Dá para entender, depois de tanto tempo. Se a gente conecta essa luta toda com a aprovação final, nossa, dá para ver o peso dessa conquista. Mais que simbólico, então. Com certeza. É simbólico, claro, pela valorização, mas tem um efeito muito prático no bolso e na moral desses profissionais. São essenciais para a saúde pública atuando lá na ponta, né? Verdade. E agora, quais os próximos passos? Já está valendo? Ainda não. O projeto foi aprovado na Câmara, agora ele precisa ir para o prefeito de Congonhas. Para ele sancionar, né? Isso. Depois que ele sancionar e a lei for publicada oficialmente, aí sim ela entra em vigor. E aí começa o processo todo. Exato. A partir daí, tem que organizar a realização dos laudos técnicos para definir os percentuais, começar o pagamento mensal do adicional e, claro, planejar como pagar o retroativo dos 5 anos. Entendi. Então, para a gente resumir o que vimos aqui. Congonhas aprovou um adicional de insalubridade importante para a ACS e AC. Com percentuais de 10, 20 ou 40%, dependendo do risco comprovado por laudo técnico. Isso. E, muito importante, com um pagamento retroativo cobrindo os últimos 5 anos. Que representa um reconhecimento concreto depois de quase uma década de luta desses profissionais. Exato. É uma vitória local significativa, né? Com impacto direto na saúde pública e na valorização dessa categoria. Sim, e isso até levanta uma questão interessante para a gente pensar. Qual? Considerando essa dependência do laudo técnico para definir os percentuais justos e essa história de uma luta tão longa, que desafios podem aparecer agora na implementação? Tipo, na prática mesmo.
Como garantir que essa avaliação técnica, o laudo, consiga captar de forma realmente justa e precisa os diferentes níveis de risco? Porque o trabalho deles pode variar muito dependendo da área da cidade, do tipo de visita que fazem. Verdade, pode não ser uniforme para todos. Exato. Fica essa reflexão: como transformar a lei, que é uma conquista no papel, em um benefício que seja realmente efetivo e justo no dia a dia de cada um desses trabalhadores lá em Congonhas. Como garantir essa equidade na prática?